Olá pessoal, professor Juliano do Cultura Fractal. A Grécia não é só feita de guerreiros como Aquiles, por exemplo. A Grécia tem muito de matemática. Aqui no canal a gente já fez um vídeo sobre etnomatemática. Quando a gente fala da história da Grécia, quando fala da história da Grécia Antiga especificamente, a gente está falando de uma etnomatemática. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo sobre etnomatemática para quem quiser ir lá assistir e saber um pouquinho mais o que significa etnomatemática. Mas voltando para o nosso vídeo de hoje, o que nós vamos falar de forma bem sintética é sobre dois personagens bem importantes da história da matemática grega, falando um pouquinho sobre suas vidas e a contribuição que tiveram para o desenvolvimento da matemática que a gente consegue estudar nos dias de hoje. Então vamos lá ver e conhecer um pouquinho mais quem são e o que esses dois grandes matemáticos gregos fizeram e contribuíram para a história da matemática e para a matemática em si. A matemática grega também é uma etnomatemática. Então, os gregos, eles têm todo um envolvimento cultural na hora de pensar a matemática. Então, a gente vai pensar aqui em dois matemáticos importantes. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho de Tales. Tales é um matemático que viveu em 585 a.C. Tales é considerado o primeiro matemático, como falei antes, pois lhe são atribuídas descobertas matemáticas específicas. Sabe-se que Tales viajou para o Egito e para a Babilônia. Tales é considerado o originador da organização dedutiva da geometria. Acredita-se aos gregos, ou seja, com o envolvimento de Tales, a introdução da estrutura lógica à geometria. Mas não se sabe se foi devido a Tales ou a outros que estavam envolvidos nesse movimento na Grécia. Esse não era só um matemático, mas um filósofo, envolvido especificamente com questões religiosas e até mesmo política. Ele é contemporâneo aos pitagóricos, ou seja, ele está num ambiente, num tempo com intensa atividade religiosa. Um outro personagem importante aqui da história grega que a gente gostaria de destacar então, a gente já falou um pouquinho sobre Pitágoras. Pitágoras ele é bem conhecido nas escolas, se fala muito do teorema de Pitágoras, por exemplo, mas ele então foi um matemático grego de 550 a.C. Pitágoras, ele também então, ele tem um envolvimento com aquela região do Egito e da Babilônia, como Tales, então eles são contemporâneos. Eles fundaram, segundo alguns livros de história, uma sociedade secreta, os pitagóricos, que tinha como base a matemática e a filosofia. Não se costumava falar em descobertas apenas de Pitágoras, mas sim dos pitagóricos, pois era uma sociedade por eles fundada, certo? Então eles fundavam uma espécie de uma sociedade secreta. Além de secreta, tinha por nome, tinha por norma que o conhecimento era comunitário, ou seja, não se atribuía a apenas um autor. Uma característica notável dos pitagóricos era a confiança nos estudos de matemática e da filosofia como base moral de conduta. Só por curiosidade, então, a matemática, a palavra filosofia, que significa amor e sabedoria, e a matemática significa o que é aprendido, supõe-se ter sido criados pelos pitagóricos. Os pitagóricos desempenham um importante papel na história da matemática, porque mudaram radicalmente a concepção egípcia e babilônica. Mudaram em que sentido? A matemática para os pitagóricos era uma questão de discussão filosófica e estava relacionado a rituais, rituais inclusive religiosos. Ao contrário dos egípcios e dos babilônicos, o pessoal que estava mais interessado numa aritmética, os babilônios estavam mais interessados numa aritmética que tinha como base situações práticas. Então, os pitagóricos, eles estavam envolvidos num pensamento matemático que evidenciava características filosóficas. Então, estava muito mais numa dimensão transcendente às discussões que os pitagóricos faziam em sua sociedade secreta. Pitágoras e Tales são duas figuras importantes da história da matemática, no que se refere ao contexto grego. Ou seja, trata-se de uma matemática grega com as suas características culturais.
Bom, a matemática então não é só feita de cálculos, é feita de muita história e feita de personagens importantes para a gente entender um pouquinho o que a gente estuda hoje e entender um pouquinho o nosso momento histórico. Então, Tales e Pitágoras são dois desses importantes personagens que a gente encontra na matemática grega e acabaram influenciando outros ramos da matemática e, por que não dizer, outros ramos da ciência. Gostaria de agora no final desse vídeo convidar as pessoas para se inscrever no nosso canal, para acompanhar os vídeos que nós vamos fazer sobre história da matemática, sobre curiosidades matemáticas e sobre cálculos matemáticos que envolvem essa ciência mágica, essa ciência tão importante que é a matemática. Gostaria de deixar um grande abraço a todos, nos vemos nos próximos vídeos e até mais, pessoal!